Uma lufada de ar fresco e meio ao marasmo que eram as histórias dos mutantes no início dos anos 2000. Essa foi a nova X-Force do Mike Allred e do Peter Milligan. Se você vai ver comigo hoje com detalhes, depois da vinheta. Fala aí galera, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto são as histórias em quadrinhos. Hoje a gente vai ver aqui uma história em quadrinhos super divertida e a gente vai falar da X-Force do Peter Milligan e do Mike Allred com detalhes, mas primeiro fica o meu convite, se você ainda não faz parte da nossa família, clica aqui no botãozinho de inscrever, aciona o sininho, aí você não perde mais nenhum vídeo aqui no canal, tem vídeo novo pelo menos 3 toda semana. E no vídeo de hoje a gente vai ver justamente aqui essa lufada, como eu falei, cara, já do desenho você já vê que a coisa é diferente, né? E a temática, a quebra de expectativas é incrível nesse quadrinho, que inclusive não foi republicado, pelo menos eu não sei se está nos planos da Panini trazer, veio para cá no Brasil, logo depois do lançamento nos Estados Unidos, saiu um ano de diferença e saiu nesse gibi, que era bem ruinzinho, vamos combinar, pelo menos pro meu gosto, X-Men Extra, né, era bem fraquinho, que trazia uma apanhada de histórias, tudo a mesma coisa, envolvendo o X, né, tudo que tinha X era muito mais ou menos, uma coisinha ou outra se destacava, e aqui a gente traz X-Force, que ainda tem esse nome, depois vai mudar o nome para X-Táticos, ou X-Táticos, acho que é X-Táticos, não sei qual a pronúncia correta, mas a gente tem aqui a visão do Peter Milligan, se vocês conhecem o britânico, que traz uma visão diferente de super-heróis do que estava sendo publicado por aqui, e o Mike Allred, que eu sou apaixonado pelo traço desse sujeito, ele é um herdeiro direto do Jack Kirby, vocês notam pelo... o desenho dele tem um quê de pop art, né? Tem um quê de anos 60, assim. Uma coisa que eu fico admirado com o Mike Allred é como que ele consegue trabalhar o traço de maneira quase homogênea e que o desenho não fica pesado. Eu acho incrível como ele separa os planos usando praticamente uma mesma espessura de linha. Repara só nos clipes que eu gravei das histórias. Mas tirando a arte que é maravilhosa, tem um roteiro que é sensacional porque quebra todas as expectativas. Assim, imagina se existissem mutantes, se eles fossem realmente uma força de ataque, de defesa, enfim. Eles são tratados como astros, grandes astros, vendem memorabilia, tem programa de televisão. Isso não tinha sido abordado ainda e eu achei bem interessante, cara. A releitura das histórias foi muito prazerosa e fica a torcida. Vou até marcar a Panini aqui para eles trazerem esse material para quem não conhece, afinal já são 20 anos que isso aqui saiu, cara. Saiu em 2002, 22 anos que a gente tá indo já para 2024. Cara, que isso aqui saiu, olha que legal, hein? Você trazer esse material pra galera, quem não conhece, conhecer, ou quem leu e não tem mais, reconhecer, estar em contato novamente com um material tão bacana, cara. Então, ó, eu gravei os clipes aí das 5 primeiras histórias que fecham o primeiro arco, eu vou deixar pra vocês, mas antes vai ficar o meu convite, se você gosta de desenhar nesse estilo aqui de super-herói, quer dar um boost aí no seu desenho, ou você tá começando do zero, não sabe nem o que fazer, então fica aqui o meu convite, vem desenhar comigo no curso Desenhando Heróis, tem link aqui na descrição do vídeo, clica lá, tá tudo muito bem explicadinho, e você vai fazer desenhos como esse que eu coloquei aqui do lado do X-Men dos anos 90, que a galera prefere, a galera da minha idade gosta muito desses uniformes, esse design aí, é muito legal, né, do Jim Lee. Então, cara, fica o meu convite, bora desenhar comigo, quem sabe você não vai criar uma nova leva de mutantes também, e suas histórias daqui a pouco não vão estar aqui no Museu dos Quadrinhos também, no canal Gico HQ, vai ser muito bom, tá? Agora curtam aí os clipes, no final do vídeo eu tô de volta pra gente comentar o que vem por aí no canal. Bom proveito! A primeira história que a gente vai ver hoje foi publicada na revista X-Men Extra, número 7, de julho de 2002, da editora Panini. Traz a história publicada originalmente em X-Force 116, de maio de 2001. Argumento de Peter Milligan, desenho de Mike Allred e cores da Laura Allred. A história começa com o sonho desse jovem mutante aqui, num primeiro encontro sexual com sua namorada, onde as coisas dão errado, os seus poderes se manifestam e ele acaba matando a garota, ou algo desse sentido assim. Logo depois a gente passa para o mesmo mutante observando tudo, uma missão, né, que ele estava envolvido com outros membros dessa nova X-Force, e vários desses membros morrem. Ele está analisando ali taticamente o que ele poderia fazer para mudar, dando a entender já pra gente que ele é o líder da equipe. Enquanto ele está fazendo isso, ele está acompanhado de duas belas moças, claramente no ambiente ali onde vai rolar alguma coisa, né? E as garotas falam, você gosta de ver essas missões aí, só para você ficar ainda mais excitado, né? Muito bem, depois a gente tem um corte onde a gente está vendo eles saindo da missão, né? Como se fosse rememorando a missão.
E depois uma coletiva de imprensa, onde aqui esse cara é chamado de técnico, ele está apresentando um novo membro, né, que vai substituir o que morreu lá na missão. Então aqui essa X-Force já começa assim, nada é sagrado, ninguém está garantido de continuar como membro da equipe. O novo membro da equipe ele é celebrado como se fosse um participante de Big Brother, por exemplo. Ele aqui está dando uma entrevista, né, tudo que a X-Force aqui faz é coberto pela imprensa, num grande hotel de luxo. Aí ele estoura o teto do hotel só para mostrar os poderes dele. E aí depois, novo corte, e a gente vai ver aqui, é como se fosse uma Disneylândia da X-Force, tem vários memorabilia, presentes, e aqui está se discutindo justamente essa nova formação da equipe. Então, quando a equipe está ali reunida prestes para dar uma entrevista, chega a notícia de que o Zeitgeist, não, o novo membro da equipe, né, o que chama-se Anarquista, ia ser preso pelos seus atos, né? E aí eles estão discutindo a demissão desse cara, né? Porque já rolou ali um conflito entre o Anarquista e o Zeitgeist, que é o líder da equipe, esse cara de máscara amarela aí. E ele está discutindo justamente aqui com a segunda em comando sobre essa decisão. Então eles vão lá ter uma DR, né? O técnico coloca panos quentes em tudo e começa a apresentar a eles a próxima missão da X-Force, né? Eles têm que liberar uma banda chamada aqui de Bad Street Boys, que está sendo refém de bandidos aqui num hotel, e a equipe vai lá e aproveita para filmar tudo e gerar produtos. E o Dup, que é essa criaturinha verde aí, parece com o Geleca dos Caça-Fantasmas, ele é o cara que filma e registra tudo, mas vai ter um segredo sobre esse personagem, segura essa informação. A Vanessa, essa garota que ela é responsável pelo teleporte da equipe, ela tem um problema, toda vez que ela usa os poderes dela, ela fica sonolenta. O Anarquista, o poder dele é usar o suor dele de maneira energética, como fosse altamente corrosivo. O Zeitgeist, ele vomita essa energia, então você vê que os poderes aqui são usados de uma forma escrota, é estranho, nada é muito bonito aqui. Só que a missão que parecia ser fácil de resolver, acaba se tornando um grande desafio. E aí a gente vai ver o líder da equipe, que pareceu o grande bonitão, o grande chefe, o grande super-herói que ia aparecer, ele morre também nessa revista. E de uma maneira terrível, assim, com muito gore, né? Então a equipe é dizimada novamente aqui e só sobra, no final da história, o Anarquista e a Vanessa. Termina aqui a primeira parte dessa revolucionária X-Force. A segunda história de hoje foi publicada em X-Men Extra número 8 de agosto de 2002. Traz a história publicada originalmente em X-Force 117 de junho de 2001. E a equipe criativa mesmo, Peter Milligan, Mike Allred e Laura Allred. A gente vai agora conhecer um novo integrante da equipe. O nome dele aqui por enquanto é Senhor Sensível. O poder desse mutante, ele é hipersensível a tudo, os sentidos dele são extremamente ampliados e ele usa esse traje desenvolvido pelo professor Xavier para poder manter esses poderes sob controle e ele não perder a razão, né, não ficar maluco. Aí a gente vai ver depois a equipe, né, o que sobrou da equipe vendo o que deu errado na missão anterior. A gente vai ver a Vanessa, ela teleporta os caras que tinham atacados ali com mísseis o prédio lá pro alto né, lá perto do topo dos prédios e joga eles lá no chão, eles viram paçoca lá embaixo. E o Anarquista derrotando todo mundo. E o técnico falando que agora precisam de novos membros e só quem escolhe os novos membros não são os membros antigos, e sim o dono da equipe, que é um mega bilionário da informática, algo assim como o dono do Facebook. E a gente vai ser apresentado agora os novos membros. Um deles é esse cara que parece um lobisomem, que é um intelectual que vira um lobisomem super irracível. Depois a gente vai ver o cara chamado Adiposo, que consegue controlar a gordura corporal dele de maneira bizarra. A Santana é uma argentina que consegue curar, né, as pessoas pelo toque, né? E esses caras todos vão ser já estão arregimentados, baseados em algoritmo, enfim, coisas alheias à qualidade de luta deles. Aí a gente vai ver aqui um pouquinho da história do Senhor Sensível, como ele controlou seus poderes, como o professor Xavier ajudou. E depois a gente vai ver a equipe se reunindo pela primeira vez e já se preparando para a primeira missão. Tem toda a tensão entre os novos membros e o técnico reúne eles na sala de treinamento para explicar que eles têm que resgatar um garotinho chamado Paco Pérez
Dá a entender que esse garoto foi capturado pelas forças de Cuba, então eles têm que atuar em Cuba. Não é falado Cuba, mas a gente dá a entender isso. E o garotinho pode ser um mutante que consegue criar como fossem vácuos, explosões gigantescas, e eles têm que ajudar o menino. Então tá tudo preparado para a missão que eles vão fazer, só que antes, quando eles estão preparando a coletiva de imprensa, chegam lá os membros da antiga X-Force que não registraram esse nome. O nome tá público, então a nova X-Force registra o nome, e a gente vai ter um quebra-pau aqui entre o Míssil, a Dominó, os mutantes mais, digamos, super-heróis, né, mais tradicionais, com essa equipe louca aqui, que são os novos membros da X-Force, que depois vai inclusive mudar de nome, mas isso é tema para outro vídeo. Na coletiva de imprensa vem toda essa expectativa de quem será o novo líder. A Vainessa acha que vai ser ela, e aí quem o técnico anuncia como líder é o Senhor Sensível, para surpresa de todo mundo, inclusive dele próprio, que não se julga preparado para ser líder de nada, né? E ele tem um ritual muito estranho. Toda vez que ele chega em casa de noite, ele coloca uma bala no revólver e joga roleta russa, toda noite isso, demonstrando que é uma situação limítrofe. E aí, do lado de fora da casa dele, a gente escuta um BAM, terminando assim a segunda parte da história de hoje. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais logo na primeira semana. E o dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar seus próprios personagens. E 15 dias de garantia total. Clique no link para saber mais. A terceira história de hoje foi publicada em X-Men Extra número 9 de setembro de 2002, trazendo a história publicada originalmente em X-Force 118 de julho de 2001. A gente vai ter aqui exatamente a continuação da última cena do Blanc. Vamos perceber que quem impediu esse cara de dar o tiro na cabeça, na verdade, foi a Vainessa, que a gente achava que estava de mal com ele porque não foi escolhida de líder. E aí tem uma discussão entre os dois aqui. Eu faço isso sempre, eu sei exatamente como isso acontece. E ele fala pra ela que ele estava com aquela arma na mão porque ele tem um espreitador. A garota Vainessa acha aquilo muito bizarro, né, que um líder tem um espreitador. E aí usa o poder dela para usar, leva eles para o alto, lá do topo da cidade. Eles começam a cair, mas aí toda vez que ela usa o poder dela, eu já falei, ela começa a ficar sonolenta e ela começa a dormir enquanto eles estão caindo. Não é só para dar um susto nele, mas aí acaba o negócio ficando perigoso. Tem um pequeno corte, a gente vai ver os novos membros da equipe se despedindo para partir lá para X-Force. Inclusive um deles, o Block, é gay, né? Outra coisa interessante nessa nova equipe. E aí depois a gente vê que a Vainessa conseguiu teleportar eles pro quarto. Eles acabam caindo na cama e demonstra ali uma cena de carinho entre os dois, já uma pequena tensão sexual. A gente vai ver então agora detalhes da missão do resgate do menino Paco, né? Que eles têm que ir lá para o que parece ser Cuba, né? E resgatar ele das forças militares ali do local. Então a Vainessa teleporta eles para lá. O Senhor Sensível já está todo preparado para tentar resgatar sem a equipe, envolver a equipe. Ele acha que ele tem que ter esse papel de liderança e não colocar ninguém em risco. Eles vão até o contato deles, que avisou onde o menino estava. O cara fica assustado, só que também lá estão já esperando ali as forças rebeldes, as forças que estão de posse do garoto, né? Então dá a entender que o contato deles lá é um traidor, já tinha preparado tudo para poder destruir com a equipe, né? E aí realmente a coisa dá errado, né? Eles começam a ser atacados fortemente pelo exército cubano, e o Block, que é aquele personagem cor-de-rosa, leva uma saravada de tiros assim e não resiste, e ele morre logo ali na primeira missão. O Senhor Sensível demonstra que ele é sensível até nos sentimentos, chorando pela morte do companheiro. E aí o Adiposo perde o controle, vai matar o Diego, que era o contato deles ali. E aí começa uma tensão na equipe. Aí o Senhor Sensível pede pro anarquista dissolver o corpo do Block. Ele diz que não vai fazer isso. Aí o Senhor Sensível, para demonstrar liderança e segurança, ameaça o anarquista, que acha aquilo maneiro e resolve seguir então as dicas do líder ali, as ordens, né, cumprindo suas ordens. E aí eles partem novamente pro resgate do garoto, agora ver se vai dar certo, né? O menino tá todo preso a fios e tubos ali, numa cama, uma cama médica, e aí eles não sabem muito bem o que fazer. E aí o Diego fala, você tem que arrancar os tubos dele para tirar ele dali, mas tem uma ordem certa, quase como fosse desarmar uma bomba. Se tirar numa ordem errada, o garoto morre.
e aí o resgate dá em nada, né? E aí a gente termina com essa cena de tensão bem clássica de tirar fio azul, fio vermelho. Termina aqui a terceira parte da história. A quarta parte da história foi publicada em X-Men número 10, X-Men Extra número 10 de outubro de 2002, trazendo a história publicada originalmente em X-Force 119 de outubro de 2001. Continuamos com a equipe criativa, a mesma equipe criativa, e a cena começa exatamente, né? A capa é muito interessante, essa capa aí. Uma coisa sobre o traço do Mike Alvarez enquanto a gente olha a capa, essa constância do traço dele me encanta. Como os traços internos e externos da figura são da mesma espessura, muito legal, né? E aí a gente tá ali, o senhor sensível, qual fio eu vou tirar? A Vanessa tá muito sonolenta porque a viagem foi longa e ela não tá preparada para tirar a equipe dali caso as coisas deem errado, né? Ela usa um barbitúrico para poder ficar acordada, né? Um estimulante. E aí o seu sensível tá naquela tensão, a equipe sofrendo os ataques ali, inclusive o tal do Diego acaba morrendo no meio da confusão, de uma maneira bizarra. E aí o seu sensível fica, cara, e agora? Ele faz o quê? Ele tira o seu traje protetor, estimulando ao máximo a sua capacidade de sensibilidade, e ele, através dessa sensibilidade, vê qual dos tubos, sente qual dos tubos está passando sangue e o outro não. Ele então tira na ordem correta, ele pede para a Vanessa levar eles para casa, ela leva eles para a casa dela, que é no interior dos Estados Unidos, uma coisa bem caipira, assim, a família dela ali daquela maneira. A gente vê que a Santana também foi muito ferida, tá às beiras da morte. Na hora que ela morre, ela vira tipo uma poeira e o Senhor Sensível inala, né, aquilo ali. Aliás, ele se chama de órfão, ele não se chama mais de Senhor Sensível. Ele falou que esse nome não combinava com ele. E aí o órfão então agora inala a Santana, a Ed, a Vanessa consegue acordar brevemente ali e leva eles novamente para Santa Mônica, né, na Califórnia. E ali o Paco já está em posse da equipe, né, que tem que entregar ali para o técnico. A Vanessa se interna numa clínica de reabilitação para poder resolver seus problemas com os estimulantes. E o técnico conversa com o órfão, dizendo que eles têm que integrar o garoto, porque o garoto é como se fosse uma farmácia ambulante. O corpo dele vai ser dissecado e usado em pesquisas. É claro que o órfão não concorda com isso, e aí o técnico se revela o grande vilão aqui dessa história, convocando 2 novos mutantes para poder matar o órfão, o Guy, né? Os demais membros da X-Force chegam para dar uma força ali pro órfão, e aí ele mesmo pede, vão parar com isso, matar uns aos outros não vai adiantar em nada. O técnico fala pro órfão que ser líder é isso, tem que fazer escolhas difíceis, e ele prefere o quê? Matar uma pessoa ou deixar milhões morrer? A gente vai ver a decisão dele mais tarde. Ele vai até a Argentina e na verdade entregar as cinzas da menina que morreu pro pai dela, que ele espirra em cima dele, a menina, bizarro demais. E depois a gente vai ver a Vanessa tendo um sonho ali com o seu ex-namorado, sonhando que ele tá matando ela, né, com ácido. E aí vai ver o técnico que tá em cima dela ali, o cara tem bizarro, tem umas intenções sexuais com a garota, é muito estranho. E fala que eles erraram quando colocaram o órfão como líder da equipe, que deveria ser ela. Então ele começa a semear ali uma discórdia entre os dois, esperando que eles se livrem então do que ele acha ser uma ameaça, que é o órfão. Termina aqui a quarta parte da história. E a última história de hoje foi publicada em X-Men Extra número 11 de novembro de 2002, trazendo a história publicada originalmente em X-Force número 120 de novembro de 2001. E a gente começa com o Wolverine sentado na mesa de bilhar, falando assim, sabe, eu tô fazendo para aumentar as vendas. Ele fala isso, parece que tá falando pro leitor, né? Que era uma característica do Wolverine sempre, né, aparecer nas revistas para levantar as vendas. Só que ele tá conversando ali com o Dupe. E o Dupe fala numa língua que a gente não entende, mas o Wolverine entende, e dá a entender que eles são grandes amigos de longa data. E o Wolverine, o que você tá fazendo com esses caras? Pô, você não é muito maior do que isso, andando com essa galera. E aí dá a entender também que o Dupe pediu um favor a ele, e o Wolverine, tudo bem, eu vou fazer porque você é um amigão meu do peito, mas pô, eu acho que você não devia se mexer com essa galera não. Novamente temos aqui uma coletiva de imprensa, tá aqui falando então da morte dos novos membros. Então parece que cada missão morre uma galera, né? O dono da X-Force aqui, vamos dizer, o Mark Zuckerberg da parada aqui, tá irado por causa do resultado da missão.
técnico descobre que ele não é órfão, na verdade. Aí tem uma entrevista dos pais dele aqui dizendo que o órfão que tentou matar eles, e o órfão fala que a história é ao contrário. A Vanessa vai até lá para poder colocar balas extras no revólver, né, para poder que o órfão, quando fizesse a roleta russa de manhã, se matasse. E aí ela fica meio arrependida ali do que fez, vai embora assim meio correndo, deixando o órfão assim, parece que ia ter rolar alguma coisa com eles e não rola. Depois tem uma conversa entre ela e o anarquista num restaurante sobre a situação da X-Force. E aí a gente vai ver ele triste, ali desolado, e ela mais tarde pronta para desfazer esse mal que ela fez. Só que o técnico já estava esperando isso, que ela fosse se arrepender, e preparou ali um barbitúrico extra ali para que ela perdesse a consciência na hora de justamente voltar lá e tirar as balas do revólver. Ela desmaia, mas desmaia não, ela perde o controle do corpo e fica consciente, e ele começa, o técnico, a uma tentativa de estupro. E aí nisso dá que o órfão chega lá, ele sentiu o peso extra das balas do revólver e dá um sopapo no técnico. Chega ali também os outros mutantes que já estão malcomunados com o técnico para poder dar cabo do Guy, né, do órfão, e também da Vanessa, que também perdeu a confiança nela. E quem chega por lá é o Wolverine para salvar a pátria, né? E vai ter esse quebra-pau aqui do Wolverine, dizendo que tá assim, ai que medo que eu tô desses caras de novo. E aí tem o quebra-pau do Wolverine contra os dois novos mutantes. Ele mata, é legal aqui na X-Force, né, que toda hora morre alguém. E ele mata os mutantes, ele corta o cara de fumaça pela metade, não sei como, né, mas ele decepa ali a metade do corpo dele. E a Vanessa recupera ali brevemente a consciência, e o técnico que estava com a arma para matar acaba morrendo com a própria arma. No final da história, o órfão encontra uma fita, né? A Vanessa tira do técnico uma fita. Nessa fita mostra uma reunião dos dois, do técnico e do Zeitgeist, já bolando a morte da equipe anterior, justamente porque eles não queriam aquela equipe, eles queriam, por motivos mercadológicos, outra equipe. Aí é o grande vilão, né, por enquanto, da primeira temporada aqui. E a gente dá a entender no finalzinho da história que quem está por trás de tudo, a grande mente por trás de tudo, é o Dup, que a gente não dava nada por ele no começo. Termina então aqui a sequência de histórias de hoje. Curtiu? Quer mais do Peter Milligan aqui no canal? Quer mais do Mike Allred? Gostou da temática das histórias? Quer essas histórias fora da curva? Eu não fui tão longe para pegar essas histórias, quer dizer, 20 anos, né? Mais velho que muita gente que está assistindo aqui. Mas não é aquela coisa da década de 70. Quer ver esses quadrinhos um pouco mais recentes aqui? Também usa a área de comentários. O controle remoto está na sua mão e você manda na programação do canal. Lembrando que semana que vem eu tô de volta na quarta-feira. A gente vai ter aula de desenho semana que vem, ou live de desenho. Fica de olho aí se você gosta de desenhar. Quer dicas pro seu desenho? Vai ter live de desenho semana que vem aqui no canal. E o quadro Que Gibi Foda vai trazer um gibi bem novinho. Olha, a gente vai falar da edição, na verdade aqui saiu com o Homem-Aranha número 44, mas comemora, digamos assim, a 1000ª edição de Amazing Fantasy, que traz a primeira aparição do Cabeça de Teia. Cara, eu vou te dizer o seguinte, é um gibi baratinho, você consegue aí fácil, e é muito divertido essa grande homenagem ao Cabeça de Teia, que é o meu personagem favorito da Marvel, já fica aqui o spoiler, e eu vou comentar com vocês as minhas impressões dessa revista aqui, que comemora a Amazing Fantasy 1000, se ela tivesse assim sendo continuado a publicação. Que histórias curtinhas são, eu adoro história curta, né, vocês sabem. Histórias curtinhas, divertidas, bem contadas, e eu vou comentar com vocês essa edição na quarta-feira, semana que vem, no quadro Que Gibi Foda. Fico por aqui, espero que vocês se cuidem por aí. Fica novamente reforçado aqui meu convite, vem desenhar comigo, link na descrição do vídeo, clica aí, bora, começa hoje, domingo é um ótimo dia para iniciar um hábito tão prazeroso quanto o desenho, e a gente se vê semana que vem aqui no YouTube, tô todo dia lá no Instagram, não me segue lá por lá ainda não, aqui ó, tem também na descrição do vídeo um link, clica lá, você vai direto me seguir por lá, e lá tem coisas diferentes, complementares às coisas aqui do canal, beleza? Tchau, tchau gente, tudo de bom, saúde e paz!